Olá, tudo bem? Me chamo Kleber Coelho, sou advogado, especialista em direito eleitoral e hoje eu vim falar com vocês sobre a tão afamada ou difamada súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, né, acerca da cota de gênero fictícia, né, da candidata laranja. E vamos comentar sobre o boom que deu nas eleições de 2024, né, quando o então ministro Alexandre de Moraes falou que as eleições municipais de vários municípios eram fábricas de candidaturas laranjas e diante disso editou, né, em conjunto, obviamente, com toda a cúpula do TSE, a súmula 73. Vamos analisar ponto a ponto e também a resolução número 23.735 de 2024, também do TSE, que relata, né, em parte, acerca da candidatura ficta. Então fique comigo, que além disso ainda quero comentar de forma bem breve acerca de uma outra possibilidade de candidatura ficta que avançou também essas eleições, acerca de uma alteração do entendimento jurisprudencial e que também isso vai chegar provavelmente ao TSE, aos TREs do Brasil inteiro, sobre a candidatura da candidata sabidamente inviável juridicamente. Né? Vocês vão entender algo mais sobre a situação, que é uma situação específica. Então, vem comigo. Pessoal, da onde surgiu essa súmula 73 do TSE? Antes de adentrar, né, na leitura da súmula 73 do TSE, eu vou convidar vocês para a Lei das Eleições, a 9.504 de 97, no seu artigo 10º, parágrafo 3º, que diz o seguinte: artigo 10º. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara de Deputados e Câmara Legislativa, Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais no total de 100% do número de lugares e preencher mais um. Essa aí teve uma alteração ao decorrer do ano, né? Essa alteração foi, essa especificamente desse caput foi em 2021. O parágrafo 3º tem a seguinte leitura atual. Do número de vagas resultantes nas regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e no máximo 70% para a candidatura de cada sexo. Preste atenção, pessoal, que a lei não fala que tem que ser 30% de mulher, né? Fala de cada sexo. Ou seja, eu posso ter 70% de mulher e obrigatoriamente tenho que ter 30% de homem. Não posso ter uma candidatura 100% de mulheres, né? Uma chapa. Mas é mais comum no Brasil, infelizmente, né, por desincentivo dos partidos que recebem verba para isso, a candidatura baixa de mulheres. Né? Precisa ter um incentivo ativo para que as mulheres sejam. E, infelizmente, em muitos lugares, as candidaturas das mulheres são fictas. O que é fictas? Não, elas não são candidatas de fato, é só no papel. Né? Elas não pedem voto e tudo mais. Então a súmula 73 surgiu para combater isso. Né? Combater isso. E o que ela diz? Vamos lá na súmula 73. Enquanto isso, eu também vou deixando aqui na tela, igual o artigo aqui, para facilitar para vocês. Vamos lá, pessoal. Aqui. A fraude à cota de gênero consiste no desrespeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97. Configura-se como presença de algum dos elementos quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permite concluir. 1. Votação zerada ou inexpressiva. 2. Prestação de contas padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante. 3. Ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção de candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará a cassação do DRAP, né, demonstrativo de regularidade dos atos partidários, da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles. A ineligibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta nas hipóteses da ação de investigação judicial eleitoral. E C, a nulidade dos votos obtidos pelo partido com a recontagem do quociente eleitoral e partidário. Então, retornando aqui.
Pessoal, o que vocês precisam ter em mente, né? Isso foi adotado, essa súmula foi adotada no ano 2024, ou seja, um pouco tempo antes das eleições, com o intuito de combater de forma veemente essas candidaturas fakes ou laranjas ou fictícias, do jeito que vocês quiserem pronunciar. E exige esses 3 requisitos, né? Que é a votação zerada ou inexpressiva, a situação da prestação de contas padronizada, né, padronizada ou ausência de movimentação financeira, que em muitos municípios sequer tem repasse de dinheiro, é tudo zerado, né, inclusive os que ganharam a eleição, então isso não é tão importante. O terceiro ponto, que é mais importante, que é a ausência de atos efetivos de campanha ou divulgação, ou a promoção de candidatura de terceiros, né, que também existe, infelizmente existe isso. O que está acontecendo hoje em muitos tribunais? Eles, além disso, só, aliás, para fazer um parênteses, eles ainda editaram a resolução, né? Que nem eu falei para vocês, a resolução número 23735. Artigo 8º dessa resolução, no parágrafo 2º, 3º e 4º e 5º, que diz especificamente sobre a fraude à cota de gênero. A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de contas idêntica à movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de burlar cumprimento da norma estabelecida na cota de gênero. Conclusão não afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita, ou seja, ainda que eu fale, houve desistência tácita da competição. O que isso quer dizer, pessoal? Aqui há uma minoração da situação, tem que ser contundente, tem que ser um ato grande e lesivo comprovadamente. Né? Então, assim, se eu incluir essas 3 situações que está previsto na súmula 73, fim, acabou. Não, eu não preciso de um adicional que anteriormente nas eleições de 2022 eram necessários. Qual que eu digo isso? Muitos tribunais regionais eleitorais estão de forma errada, né, se embasando em jurisprudência anterior a 2024, anterior a essa resolução, relatando a necessidade de prova robusta. Isso não está previsto mais, considerando esse artigo 8º, parágrafo 2º, né, dessa resolução recentíssima, além em consideração da súmula 73. Tá? Então, a prova robusta não existe mais conforme esta resolução. Né? E vamos continuar na resolução? Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas, revelado por fatores como inviabilidade jurídica, patente de candidaturas, a inércia em sanar pendências documental, a revelia e a ausência de substituição de candidato indeferida. Esse parágrafo terceiro vai ser aplicado lá no último, quando eu vou falar com vocês. Parágrafo 4º. Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o desvirtuamento. Mais uma vez, ele relativizando essa situação da prova robusta. Finalístico, dispensada a demonstração de elemento subjetivo, concilium fraudes, consistente na intenção de fraudar. Ou seja, não preciso comprovar que ele tinha intenção de fraudar. Simplesmente caracterizou isso, está dispensado. É muito importante que está escrito na parágrafo 2º, volto a ler para vocês. Benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de burlar. Ou seja, eu não preciso comprovar a prova robusta que anteriormente era necessário. Não, quem está incluindo essa situação de prova robusta está desconsiderando a resolução 23, né, e a súmula atual de 2024. Ambos são de 2024, né? Além dessa situação, é importantíssimo relatar que a Procuradoria-Geral Eleitoral lançou uma resolução, uma orientação em 10 de outubro de 2024, também solicitando que aos procuradores, promotores, né, sejam bastante rígidos com essas situações, né, relatando, representa uma série de ameaças ao processo democrático especial em pequenas cidades, né. Então, há essa situação hoje, existencial. Então, pessoal, retornando aqui, o que vocês precisam ter em mente? Outra situação que precisam ter em mente é a situação de caso a caso, obviamente, né?
Porque não quer dizer que a pessoa gastou pouco numa eleição de uma cidade pequena, né? Que por si só, né? Então precisa ter a inclusão, vamos supor, de votação zerada ou inexpressiva, além de não ter pedido voto. A não pedir voto, geralmente nessas situações que se arrebanham em todo o Brasil, é a mais preponderante e a mais difícil de comprovar. Mas é possível comprovar através de redes sociais, através de prova testemunhal, né? Até através de uma série de fatores. Tá? E o que outra situação que vocês precisam embasar? Né? A mera presença de materiais de campanha, como santinhos, adesivos e tudo mais, não comprova a realização de atos efetivos de campanha. Porque isso é geralmente pago pela majoritária. Né? Quem trabalha na política sabe, né? Geralmente os santinhos são chamados casados, né? Ou seja, o candidato da majoritária arca com esses pagamentos, com esses santinhos, aí vai aparecer na prestação de contas, eventualmente, do candidato da proporcional, os vereadores, deputados e tudo mais, como doação ou como pagamento parcial, porque ele tira um tanto ali do majoritário, ou seja, esse dinheiro nem existe, ele é ficto, né? Só para falar. Então, ou seja, todos os candidatos, 100% dos candidatos, têm acesso a isso. Agora, se chegar lá e ficar lá no comitê, né, e não fazer ato efetivo de campanha, isso não, absolutamente. Por isso que eu falo que isso não prova nada. Outra situação, que é a participação de comício da majoritária, também isso não considera ato individual de campanha. Por quê? Volto a falar, quem entende de política, quem vive política, sabe muito bem que esses casos são intimados todos os candidatos, né, para comparecer, porque geralmente comparece um deputado, um senador, um governador, né, vários entes políticos, né, para fazer discursos que vão ser discursos voltados a quem já trabalha na campanha, cabos eleitorais, simpatizantes, ou seja, ali você dificilmente você está ali para regimentar mais votos. Ali se você está fazendo um ato para mostrar o quão grande é a candidatura de todos, né? Então isso não é considerado ato de campanha, ao meu entender. O mais importante aqui é provar, né, que você fez ato efetivo de campanha através, né, de redes sociais. Hoje 90% faz, né? 80% vou colocar assim. Além disso, é possível as pessoas, através de prova testemunhal, um vídeo, né? Então são situações que votos obtidos também, a recente filiação é outra situação que regimenta. Situações de não voto na pessoa. Mas como vou saber se ela votou ou não? Isso é muito simples, né? Muito simples. Você vai no registro de candidatura, lá você vai ter a zona e a seção onde a pessoa votar. Onde a pessoa votou, perdão. Você vai ao site do TSE, lá tem os boletins de urna. Vai na zona e na seção onde votou. Ela tem que ter pelo menos um voto lá. Se ela não votou, ou ela não votou efetivamente, né? Ou seja, não foi votar, ou ela foi votar e votou em terceiros. São essas duas situações. Considerando que é uma pessoa que é letrada, que sabe ler e escrever, porque senão ela não pode ser candidata e tudo mais. Então, assim, são situações bem complicadas. Então, hoje, a jurisprudência ainda está meio que barrando isso por conta dessa situação robusta, que não está previsto mais nessa resolução. Isso nós temos que ser claro. E volto a dizer, eu sempre digo o seguinte, o erro do esperto é achar que todo mundo é bobo, né? Tem coisas que está flagrante, né? Não, houve pedido de voto. Poxa vida, não tem nenhuma prova, né? Então, tantas provas a favor da não realização de ato efetivo de campanha que fica até difícil, porque não existe provas. Outra situação que os TRS e o TSE têm que sempre levar em situação de especial, principalmente nessas eleições, é que é o seguinte, a fala convence, mas o exemplo lhe arrasta. Se nessas eleições eles forem muito rígidos com isso, eu tenho certeza que nas eleições de 2026 ou 2028 isso nunca mais ocorrerá. Que já não deveria estar ocorrendo desde 1997. Ou seja, há quase 30 anos não deveria estar ocorrendo isso mais. Mas insiste, e agora os TRS têm muito poder e dever para cessar com isso. Né? Volto a dizer, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tá? A última coisa que eu quero falar com vocês, pessoal, é referente à situação prevista no parágrafo 3º, que eu li para vocês há pouquinho, que são o que eles chamam de inviabilidade jurídica patente da candidatura. Por quê? Vou explicar para vocês. O que é essa inviabilidade jurídica patente? É uma inviabilidade que é
uma pessoa que tem quanto mais conhecimento no direito eleitoral vai saber, isso não é possível. Por quê? Porque isso fere uma súmula, um ato reiterado, uma jurisprudência pacífica. Exemplo que aconteceu nessas eleições. Súmula 42 do TSE, vamos ler? A decisão que julga não prestada as contas da campanha impede o candidato de obter certidão de quitação eleitoral. Lembrando, a certidão de quitação eleitoral é requisito para que a pessoa seja candidata. Então vamos lá. Então, assim, se você não prestou contas, é diferente de contas desaprovadas. A desaprovada eu prestei contas e foi desaprovado. Né? Não foi aprovado. Né? Então eu não prestei contas, eu simplesmente me mantive inerte. Então, me impede de obter certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato. Ou seja, se eu sair candidato a vereador, independentemente se eu ganhei ou não, durante esses 4 anos eu não vou ter certidão de quitação eleitoral. Né? Persistir nesses efeitos após esse período até a efetiva de prestação de contas. Ou seja, depois que eu presto contas, depois desses 4 anos, prestei contas de forma extemporânea, aí vai ser aprovado e com isso eu volto a ter certidão de quitação eleitoral. Nada impede também que o Ministério Público, nesse meio tempo, entre com ação, né, de improbidade, alguma coisa que pode deixar ele inelegível. Né? Lembrando que a desaprovação de contas ou a não prestada conta por si só não gera ação de improbidade. Tá? Por si só. Óbvio que varia de casa a casa. Vamos supor, a pessoa pegou 3 milhões e não prestou contas. É óbvio que o Ministério Público vai atrás. Agora, a pessoa zerou ou pegou R$1.000 ficto ou R$1.000 mesmo. O Ministério Público, em tese, dificilmente vai entrar com ação de improbidade nisso. Mesmo que não aprovado. Dificilmente. Né? Não são todos os casos. Então, se você não prestou contas, não vai tirar a certidão de quitação eleitoral. Então, o que acontece? Se a pessoa, em 2020, não prestou contas, ela não vai conseguir sair candidata em 2024. Isso é fato. Por quê? Porque a súmula 2042 dá essa sanção. Ou seja, por quê? Porque ela só vai conseguir a certidão eleitoral em 2025. Só depois do mandato. Ainda que ela seja candidata ou não. Isso está na súmula. Ok? Continuemos. A súmula 51 do TSE, ela fala o seguinte. O processo de registro de candidatura, ou seja, quando eu dou entrada a registro de candidatura, não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados, como no caso da certidão de quitação eleitoral, no processo de prestação de contas da campanha ou partidária. Ponto. Ou seja, está falando assim, aqui no registro de candidatura não é o momento oportuno de você querer prestar contas ou querer fazer um incidente para que a pessoa seja candidata. Correto? Então, nós temos em mente aqui, quem não prestou contas na eleição de 2020 não pode ser candidato em 2024, conforme a súmula 42. E a súmula 51 fala, e no registro de candidatura você não pode discutir isso, não é o momento adequado. Pronto, fechou? Fechou. O que aconteceu nessas eleições? E nas demais eleições, em muitas eleições? A pessoa não tinha, a candidata que queria ser candidata, número de candidatas, mulheres geralmente, que poderiam ser candidatas, insistia, ou também às vezes porque queria insistir, né, desconhecendo totalmente as súmulas do TSE, a jurisprudência pacífica e tudo mais. E o que ele fazia? Entrava com o registro, o juiz interferia por conta disso, porque não tinha certidão de quitação eleitoral, eles recorriam. Né? Mas isso é patente que ela não vai conseguir ser candidata. Por quê? Porque está escrito na súmula, está simulado. Né? Quando o indeferimento, geralmente no TRE, em muitos estados, não dá tempo de julgar no TRE. Mas a hora que julgar no TRE, vai recusar de novo. E às vezes você pode recorrer para o TSE ou não, mas vai recusar porque está batendo em súmulas, né, pacificadas. O que isso afeta com a resolução número 23735, né, do TSE. Ela fala, conforme o parágrafo 3º, que os fatores como inviabilidade jurídica patente da candidatura. Me desculpe, quem é operador de direito no ramo de direito eleitoral sabe que isso é uma inviabilidade patente. Né? Não vai conseguir ser candidato se você não prestou contas. Diferentemente de quem prestou e foi aprovado, e quem prestou e não foi aprovado. Em regra, eles podem ser candidatos. Né? Pois bem, o que aconteceu? Em 2023, né, quase 2 anos antes,
Na verdade, acho que foi 2 anos antes, porque foi em agosto de 2023. O TSE se debruçou um caso parecido e relatou o seguinte: óbices a elegibilidade flagrante ou presumível. Ou seja, uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento de direito eleitoral fala assim: isso aqui é flagrante e presumido, que ele não vai conseguir ser candidato. Eles falavam assim: as candidatas, vou deixar aí na tela, as candidaturas femininas juridicamente inviáveis ou com razoável dúvida, que é no caso, sobre a sua viabilidade, podem ser consideradas fictas. Independentemente, pessoal, voltando aqui para mim, independentemente se ela teve 10 mil votos, se ela pediu voto, foram pedir votos e ganhou muito dinheiro, movimentou muito dinheiro. Eu não quero saber. Eu estou falando, juridicamente você não poderia ser candidata. E você foi mesmo assim candidata, dentro do 30%, a não ser, e preste atenção muito nisso. Se ela saiu candidata, mas tinha, além dela, se excluísse ela, teria 30% de mulher. Então, ela entrou dentro da cota dos 30%, se saísse ela e diminuiria os 30%, nesse caso, considerando que a patente de viabilidade jurídica, ela é considerada ficta. Então, isso não se aplica à súmula. É outra situação que não tem nada a ver com a súmula 73. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Esquece súmula 73. Tá? Se o partido agravado decidiu manter a candidatura, ou seja, se ela decidiu, foi indeferido, você não pode ser candidato. A súmula 42 veda isso. Tá? Mas se decidiu manter a candidatura juridicamente inviável, ou sobre os quais parava razoável dúvida, fê-lo por conta e risco. Por conta e risco. E sob pena de, uma vez desatendido o mínimo legal, ver reconhecida a fraude aos comandos normativos alusivos à promoção da participação da mulher, da política e tudo mais. Então preste atenção nessa situação aqui, referente à patente e viabilidade jurídica. Porque são esses dois pontos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui não concomitante com a súmula 73. A súmula 73 do TSE é uma coisa e essa patente de viabilidade jurídica é outra. Pode ter as duas numa só? Pode. Mas eu estou falando que são distintas, entendeu? Então são esses dois termos hoje que vocês precisam, operadores de direito eleitoral, saber. Então fico à disposição de vocês. Espero que tenham entendido sobre essa situação específica e espero que possamos um dia acabar com essas situações de candidatas fictas, porque temos muitas mulheres com grandes potenciais de crescimento na área política do Brasil. Então, até mais.